Graça e paz, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês aí. Que o amor de Deus possa ser manifesto em suas vidas, para que o brilho do Senhor, para que vocês tenham o brilho, a luz para esse mundo de trevas no qual vivemos aí, né? Aparentemente, as pessoas estão como sedadas, né? Elas não estão vendo realmente o que está ocorrendo no mundo, a não ser aquilo que o mundo quer que elas vejam, né? Essa é a nossa percepção. Nós que agora somos transformados pelo poder do Espírito Santo, que somos lavados pelo sangue de Jesus, a gente consegue ter uma percepção diferente desse mundo. Eu vou começar abrindo aqui o texto de hoje, pessoal. Nós vamos falar sobre mais uma das curas do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele passou pela cidade de Sidom, né, onde ele circulava pela região ali, saindo de Tiro, Sidom, ele se deparou, as pessoas levaram até ele uma pessoa que era surda e gaga, né? Alguns falam com dificuldade de falar, alguns falam que é mudo, mas essa minha Bíblia aqui, a tradução dela é João Ferreira de Almeida, né? E ela fala aqui que é gago, tá? Algumas versões vão falar que é um homem com dificuldade de falar e outras vão falar que é surdo-mudo. Então, vai depender da versão, tá, pessoal? O mais importante é que mais um ser, mais uma alma, né? Que chega a esse nosso grandioso Senhor Jesus Cristo, enquanto ele esteve peregrinando aqui por essa terra, cumprindo a sua missão, cumprindo o seu grande propósito de salvar todos nós, de tirarmos do mundo do pecado, do mundo caído, e podermos ser levados a Deus. Então, mais uma passagem que nós vamos estar estudando aqui, e vamos refletir sobre o seu significado nos dias de hoje, né? No dia que Jesus fez a cura, ele estava querendo realmente demonstrar ao mundo o seu poder, que ele realmente, de fato, era filho de Deus, que ele veio, segundo as profecias, para cumprir todos os propósitos de Deus, para resgatar nós aqui, nós seres humanos, simples, criaturas de Deus, e que temos uma importância muito grande a esse Senhor. Isso é muito maravilhoso, né? É até difícil de compreender, né? Um amor tão grande que Deus tem para com nós, né? As suas criaturas. Então, pessoal, vou começar abrindo aqui a nossa mensagem de hoje, falando de Atos 4, versículo 12, que diz o seguinte, aqui na palavra de Deus: "E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos." Eu vou repetir, pessoal. "E em nenhum outro há salvação." Não existe salvação em nenhum outro. "Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há." Debaixo do céu. Nós estamos na terra, debaixo desse céu, né? Não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, meu irmão. É esse Senhor grandioso que realmente nos possibilita a salvação, que é o caminho que nos leva a Deus. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é a ponte que nos conduz a Deus, que nos conduz ao reino do Senhor, a salvação, a nova Canaã, ao paraíso celestial, quando daqui formos ou quando Jesus vier arrebatar o seu povo. Então, é muito importante que estejamos cientes desse poder manifesto do Senhor, certo? Em nossas vidas, porque isso aí vai fazer toda a diferença no nosso dia a dia, no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, porque de fato esse mundo está complicado. A gente tem notado, depois que é transformado pelo sangue de Jesus, como que é a conduta das pessoas, né? As pessoas hoje elas estão presas aos olhos, às sensações, aos ouvidos, né? Aqui nós vamos falar de uma pessoa que foi curada por Jesus, que era surda e ela gaga. Ela não tinha como se comunicar com as pessoas. Ela estava praticamente, não escutava nada e ao mesmo tempo ela também não conseguia se comunicar. Pessoal, se você puder acompanhar na Bíblia, né? Nós temos aqui em Marcos, capítulo 7, do versículo 31 ao 35. Eu vou estar lendo aqui a nova versão transformadora, tá? Jesus saiu de Tiro e subiu para Sidom.
antes de voltar ao mar da Galileia e à região das 10 cidades. Algumas pessoas lhe trouxeram um homem surdo e com dificuldade de fala. E lhe pediram que pusesse as mãos sobre ele e o curasse. Jesus o afastou da multidão para ficar a sós com ele. Pôs os dedos nos ouvidos do homem e em seguida cuspiu nos dedos e tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que significa abra-se. No mesmo instante, o homem passou a ouvir perfeitamente. Sua língua ficou livre e ele começou a falar com clareza. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus, que palavra maravilhosa, né? Então, Jesus, nessas andanças, ele passando pela cidade de Sidom, foi levado a ele um homem com problemas físicos, né? Ele era um homem hoje chamado de especial, né? Um homem hoje chamado com necessidades especiais. Não escutava nada, era surdo, e ele tinha problema de fala. Alguns dizem que é mudo, mas a minha versão do João Ferreira de Almeida diz que ele era gago. De qualquer forma, essa é a situação dele. E Jesus, né, mais uma vez se compadece desse homem, e ele com os seus dedos o toca nos ouvidos. E ele, a gente não entende por quê, porque muitas das curas de Jesus, simplesmente ele falava: não, você levanta-se, sem mesmo tocar, às vezes, na pessoa, né? Então, dependendo da situação, Jesus tinha uma maneira de agir. Nesse momento ali, Jesus optou por tocar nos ouvidos desse homem. E depois ele cuspiu, né, salivou nos dedos e colocou na língua desse homem, fazendo com que essa língua se soltasse, se libertasse e passasse a se comunicar normalmente, como qualquer um de nós. E os ouvidos passaram a escutar todos os ruídos do ambiente, as falas, o que as pessoas estavam falando. Anteriormente ele ficava prestando atenção nos lábios das pessoas, nos gestos. Agora ele tinha acesso a o que você está ouvindo, as palavras, né? O som, o áudio entrando em seu ouvido. E isso, meu irmão, minha irmã que está assistindo esse vídeo, é um poder tremendo desse nosso Senhor Jesus. Quem hoje poderia fazer isso, se não Ele? Existe alguma coisa que possa fazer? Você conhece alguma coisa aqui nesse mundo? Ah, mas tem algumas coisas do mal que tem alguns poderes. Tem algumas coisas do mal que tem alguns poderes, sim. Infelizmente. E por esse motivo até tem enganado e tirado muitas pessoas do verdadeiro caminho do Senhor Jesus. Por isso eu digo a você, meu irmão, a melhor forma de você saber se o caminho que você está seguindo realmente é o caminho de Jesus, é você ter uma comunhão com Ele, é você se dedicar em oração, é você se dedicar na palavra de Deus, principalmente em oração. Palavra de Deus, leitura das Sagradas Escrituras do nosso Senhor, leituras diárias, leituras constantes. Muito bem, meu irmão, o que você tem aprendido com essa lição para os dias de hoje, né? Quando Jesus faz essa cura, realiza esse milagre grandioso, maravilhoso na vida desse homem, o que nós podemos trazer para o nosso dia a dia? O que eu penso, o que eu reflito com vocês, irmãos, é o seguinte: o que os seus ouvidos eles têm ouvido no seu dia a dia? O que eles têm escutado nos programas de televisão, nos programas de rádio, na internet, no celular? O que você tem ouvido? Fake news? Ouvido notícias de jornais aí tendenciosos, mostrando aí crimes de todo tipo, de toda espécie, mostrando coisas ruins, mostrando de cada 100 apresentações de reportagem, talvez você tenha 5 reportagens, se é que tem, que mostra coisa boa, de pessoas bem-sucedidas, de pessoas de Deus, de coisa que realmente vai te engrandecer em algum ponto. É para isso que você tem ouvido, tem seus ouvidos abertos? Essa é a questão que eu quero trazer para vocês. Jesus, quando faz uma obra, ele faz completa. Quando ele faz as curas nessas pessoas, ele cura ele fisicamente e espiritualmente, para que eles possam ser plenos de vida, para que eles possam ser pessoas convictas do que eles estão fazendo, convictas do caminho que eles estão seguindo. Muitas hoje, pessoas que têm os seus ouvidos abertos para essas coisas do mundo, para esses jornais tendenciosos, para pessoas que só falam coisa mal, que falam mal de um do outro, com essas fofocas, que ficam pregando, defendendo, brigando, fazendo rixa, né, por causa de política, por causa de religião, por causa de futebol,
por causa de uma série de outras coisas inúteis que não te acrescentam nada, simplesmente ocupam o seu tempo de vida aqui, esses ouvidos aí, eles estão abertos para quê? Essa é a questão, meu irmão, que eu reflito sobre essa mensagem de Jesus. É claro que Jesus aqui, a mensagem principal é o seu milagre, é a manifestação do seu poder, é a demonstração de que de fato Jesus é Deus. Mas aí dessa lição, dessa passagem que ficou registrada para nós, eu tiro isso, tá? O que os seus ouvidos estão abertos para ouvir? Coisas que te edificam ou coisas que te colocam para baixo? Fique atento, meu irmão. Fique atento, minha irmã. E outra coisa, sua língua, né? Jesus libertou a língua daquele homem. Ela estava presa, não conseguia falar, era gago. Mas o que esse homem vai passar a falar? Com certeza, como eu falei para vocês, quando Jesus passa por uma vida, ele transforma essa vida. Essa vida não é igual, ela é transformada, tá? Ela é diferente, por isso que muitos de nós que somos crentes em Jesus Cristo, que temos plena fé, confiança e cremos no nosso Senhor, na nossa salvação, que somos lavados pelo sangue de Jesus, que possuímos o Espírito Santo em nós, nós somos diferentes das outras pessoas, que não têm essa comunhão com Deus. Portanto, nós devemos falar coisas diferentes, não podemos falar como o mundo, não podemos ficar fazendo piadas tolas aí, dando risada de coisas que não tem nada a ver, que estão denegrindo, que estão rebaixando pessoas. Ao invés de edificar, de valorizar, estão colocando para baixo. Isso não é o que Jesus não faria, não libertaria a tua língua para isso, para você ficar fazendo coisas desse tipo. Então o que eu reflito, o que eu penso é exatamente isso, meu irmão. Que essa língua que você tem seja para falar coisas boas, coisas que reflitam o amor, coisas que reflitam a paz, a esperança, que são as coisas que Jesus nos ensinou. E não coisas que realmente ficam falando, brigando, né? Hoje a gente vê muitos crentes brigando por religião, achando que a sua é melhor que a outra. Crentes brigando por políticos, brigando por homens aqui da terra. São todos fracos, meus irmãos. Todos os homens, todos nós aqui somos fracos, todos nós somos falhos. Não podemos confiar em homens. Temos aqui alguém, um único homem que veio à terra, Jesus Cristo. Esse sim devemos confiar. A palavra de Deus, que foi escrita e inspirada pelo Espírito Santo, devemos confiar no que pessoas escreveram, porque foram inspiradas por Deus. Mas nós confiarmos em homens aqui, sejam eles presidentes, governadores, prefeitos, juízes, grandes empresários, grandes escritores, grandes filósofos, o que é isso, meu irmão? O que nós temos? Será que realmente nós podemos ter base nessas pessoas? Essas pessoas realmente elas têm algo além para nos acrescentar? Por que nós vamos brigar e perder nosso tempo, trazer aí rancores na nossa alma, rancores no nosso corpo, se tornando aí como todas as pessoas do mundo nesse nível de discussão? É isso que você tem que ficar esperto com relação à língua que você usa, o que você fala. Se você está propagando ódio, propagando raiva, porque pessoa é de tal jeito, porque pessoa fez aquilo, né? Então, nós devemos pregar, sim, o amor, tá? É para isso que nós devemos ter a nossa língua solta. É essa a mensagem que eu tiro aqui, trazendo para os dias de hoje, tá? Colocando que Jesus é realmente Deus, que Jesus pode curar a qualquer momento, Ele pode curar hoje. Jesus está aqui, manifestado através do Espírito Santo. Jesus mesmo, Ele mesmo pode visitar-nos aqui, Ele mesmo anda por aqui, para poder nos ajudar, para poder nos guiar, para poder nos proteger desse mundo maldoso que tem aí. As pessoas hoje têm tendência para as coisas ruins. As pessoas se apegam muito facilmente a uma série de televisão, mas dificilmente se apegam a um programa de estudo bíblico, por exemplo. Um programa de oração, campanha de oração. Por quê? Porque as pessoas realmente estão buscando as coisas que esse mundo oferece. Os prazeres desse mundo, e não os prazeres do Espírito. Lembre-se, meu irmão e minha irmã que está assistindo esse vídeo, nós não pertencemos a esse mundo, tá? Pode parecer um absurdo o que eu estou falando, mas é o que está escrito na Bíblia, é o que nós enxergamos. Esse mundo aqui, eu diria para vocês que é uma prova que estamos passando. Aqui você decide que caminho você quer seguir. O caminho de Jesus, o caminho da salvação, ou o caminho do mal? O caminho largo, né? O caminho largo que oferece para você todos os prazeres possíveis desse mundo. Tudo o que você possa imaginar que é gostoso de fazer, que é bom de fazer, realmente estão nesse mundo largo.
Ah, mas então eu não vou para o mundo estreito, porque esse mundo estreito só tem coisa ruim. Ele não tem coisa ruim não, meu irmão. Aqui tem a coisa pura, a coisa verdadeira. As pessoas que estão caminhando para esse caminho de Jesus, eles não têm, ou pelo menos não deveriam ter, maldade em seus corações. Eles têm paz de espírito, eles não precisam ficar passando aí por problemas graves de ansiedade, depressões, síndrome do pânico, uma série de outras coisas aí. É claro que, como seres humanos, muitas dessas pessoas que estão aqui no caminho, se elas bobearem com seus ouvidos, com sua boca, com seu modo de agir, com a sua cobiça, né? Com o seu desejo exagerado por coisas que realmente não deveriam, essas pessoas podem ser acometidas dessas falhas também. Mas eu diria para você que quanto mais você andar em espírito, melhor será para você. Meu irmão, é isso que eu desejo para vocês. Essa é a mensagem que eu gostaria de passar. Os milagres de Jesus, nesse vídeo 4, né, onde ele realiza mais um dos seus milhares de milagres que ele realizou. E que você, meu irmão, reflita sobre essa palavra, que você reflita sobre essas mensagens. Eu gostaria muito de ler o seu comentário embaixo. Gostaria de ler o que você pensa sobre isso, o que você diz sobre o que eu acabei de falar aqui nesse vídeo, para que a gente possa trocar informações, refletir melhor sobre isso e que esse vídeo se propague, né, pessoal? Que se pelo menos uma vida só, uma alma só, um ser se comover com alguma coisa aqui, acrescentar algo para a sua vida, eu já me dou por satisfeito. Mas que esse trabalho é um trabalho para o Senhor, não um trabalho para mim. Estou dedicando esse tempo e esse momento ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus, nosso Pai, único Criador de todas as coisas, e ao Espírito Santo que está conosco. É isso que eu desejo. Desejo a todos vocês, então, meus irmãos, que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os livre de todo o mal, que a paz de Jesus esteja em todos os seus corações e que a graça os alcance e que o caminho do Senhor seja aberto, para que os seus ouvidos sejam abertos para as coisas que realmente importam para você, que te conduzem ao reino de Deus, e que a tua língua ela seja liberta, mas liberta para falar as coisas boas, as boas novas do Senhor, que possa propagar o amor e não o ódio, e que os seus olhos abram-se, mas abram-se para as coisas divinas. Olhemos para o céu, olhemos para Jesus, e não para os lados, nem para baixo. Isso é o que eu desejo a todos vocês, meu irmão. Um abraço então, e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.